Ontem, 1º de outubro, foi comemorado o Dia do Idoso, que são todas as pessoas com 60 anos ou mais. E vivemos em uma sociedade que tem cada vez mais pessoas idosas, ou seja, precisamos discutir e garantir os direitos dessas pessoas. Para falarmos sobre a situação dos idosos aqui no nosso país e no estado, eu recebo agora Berenice Maria Verli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do estado, e com Priscila Lunardelli, conselheira estadual da pessoa idosa e coordenadora da Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de Saúde, aqui do estado também. Se você de casa quiser participar com perguntas ou comentários pelas nossas redes sociais, os nossos contatos estão aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite, obrigada. Bom, 14 anos aí do Estatuto do Idoso, podemos comemorar esse período? Tivemos avanços, como é que vocês avaliam? Bem, inicialmente eu não tenho dúvida que a constituição de estatutos ou de leis específicas de proteção a segmentos vulneráveis é muito positiva e ela deve ser vista desde o ponto de vista do direito positivo. É claro que a concretização de todas as ações, como elas estão colocadas no Estatuto do Idoso, demanda tempo, compromisso da sociedade, do poder público e das famílias das pessoas idosas, né? Então, claro que a lei é muito importante, mas a construção das responsabilidades dos 3 entes em relação às pessoas idosas é, sem dúvida, o que é mais importante do que apenas a garantia na forma de lei. Doutora Berenice, como é que a senhora avalia esse período aí? Nós estamos realmente aprendendo muito ainda como colocar isso em prática, né? E a gente vê que isso não é um problema restrito a nós, aqui, ao nosso estado, ao nosso município, ao nosso país, inclusive, né? Nós vemos, por exemplo, a própria Organização Mundial da Saúde está começando a falar muito sobre isso, principalmente usando o termo que eles chamam de ageism, né? Que não existe ainda uma tradução no Brasil, no português para isso, mas que justo tem a ver também com as várias formas de preconceito, de violência, inclusive de outras formas de maus tratos que existem com relação ao idoso. Então, a gente vê que isso é um movimento mundial, que a própria OMS está tomando força e está tomando mais papel nesse sentido também, de promover medidas que comecem a desfazer um pouco essas várias formas de violência, às vezes intrínsecas, né? Como a gente às vezes brinca, nós mesmos fazemos isso em casa conosco, esqueci alguma coisa, que estou ficando velho mesmo, né? Então, a gente começa a fazer várias formas de relacionar sempre uma questão negativa com relação ao envelhecimento, né? Esse tipo de cultura nossa de fazer isso, a gente precisa realmente começar a mudar já em casa, nas nossas famílias, nos nossos pequenos núcleos, para que potencialmente aconteça isso que a Priscila comentou, da sociedade inteira também fazer uma pressão para mudar essas várias formas indiretas que acontecem de pequenas violências, isso que a gente faz na rotina como uma brincadeira, sem se dar conta que a gente está reforçando um conceito negativo, né? Então a gente tem que, nos nossos pequenos núcleos, ir refazendo e desfazendo um pouco esse nosso jeito de brincar com uma coisa que não é brincadeira. Deve ser bom, né? Quer dizer, chegou-se a determinada idade é porque está vivendo, né? Exatamente. E quer se viver bem. Agora, são vários tipos de violência, né? É bom a gente frisar isso. Nem sempre é a física, né? A psicológica, a financeira, né? Muitas vezes esse idoso é a única pessoa que tem renda ali naquela casa. Como identificar esses tipos de violência? Me parece que a gente precisa entender que o acontecimento da violência contra a pessoa idosa é multicausal e ele depende de vários setores, né, para acontecer. Primeiro, dessa naturalização e dessa menos-valia que a gente tem sobre a fase da velhice. Então, assim, a bruxa do desenho da criança é o quê? É velha, né? Quando uma coisa está ultrapassada, aquela coisa é velha. A gente tem a velhice como um valor social que não é desejado. E é um problema meio insolúvel, porque quem não morre jovem envelhece. A gente não sabe muito bem como resolver, mas a violência ela vai nascendo desse cerne, de uma certa naturalização das questões agressivas em relação à pessoa idosa, desconstruindo um lugar que ela construiu enquanto ela era uma pessoa mais jovem e tinha uma vida que trabalhava. Na medida em que ela se aposenta, ela vai ficar mais em casa, algumas relações sociais vão ser desconstruídas. De uma maneira geral, no Brasil, a família é intergeracional, né? Convivem todas as pessoas de diferentes idades e a violência é cíclica. Então, geralmente, se aplica uma violência contra a criança, contra a mulher, as relações são muito desiguais dentro da família. Então, vai criando lugar para aquele membro que já está com 65 anos, 70 anos ou mais de 100, tem 1.500 centenários na população do estado do Rio Grande do Sul, ocupa esse lugar de menos-valia. E ali vão acontecendo essas questões de apropriação indébita, de desvalorização, de violência psicológica. Ali naquele contexto que se caracterizou para propiciar que essa violência acontecesse. Sim. E
esse número tem crescido no Brasil, né? O que preocupa bastante. Vocês acreditam que, de repente, o Estatuto tem feito com que as pessoas denunciem mais e talvez esse número tenha crescido? Como é que vocês veem esse dado? Eu acho que nós precisamos, e um programa como esse nos ajuda muito a realmente colocar o Estatuto mais em prática. Ele está ainda muito teórico, pelo que a gente vê, né? A gente vê que a comunidade em si tem pouco conhecimento sobre ele, sobre qual é o conteúdo dele, sobre como atuar com ele, como fazer ele, realmente fazer ele valer, digamos assim, né? Colocá-lo em prática. Então, quanto mais a gente divulga e mostra como é que ele é, o que está escrito nele, o que se pode fazer para fazer ele funcionar, melhor, porque a gente tem a ideia que as pessoas na prática não têm muito ideia do que seja aquilo, né? O que se faz com aquilo, qual é o poder que ele tem, qual é o alcance que ele tem, né? Ele acaba sendo uma coisinha que está ali, que existe, que eu ouvi falar, mas que as pessoas não têm muita ideia de quanto ele pode ajudar na prática. E eu acho que quanto mais a gente conseguir divulgar, né, e fazer ele, torná-lo mais público e mais conhecido, as pessoas vão saber o que consta nele e como elas podem conseguir benefícios ou aliviar, às vezes, algumas distorções a partir de usar os meios que já existem, né? E até ajudar, né? Essas pessoas geralmente são tão vulneráveis, né? Exato. Se a gente vê alguma coisa na família mesmo ou, enfim, numa casa vizinha, ter como auxiliar essas pessoas, né? Vocês continuam com a gente, então, porque no próximo bloco a gente vai ver como funcionam os abrigos para os idosos. Que os idosos já estão mais do que integrados na era digital, ninguém tem dúvida, né? Mas agora um projeto pioneiro no estado montou uma turma com o público da terceira idade para aprofundar os conhecimentos em informática. Na reportagem da UPF TV, você vai ver que, além do básico, a ideia é inserir os idosos até na área de programação de computadores. A Escola de Hackers é um projeto da UPF que tem a proposta de desenvolver competências de programação de computadores entre alunos de escolas aqui de Passo Fundo. E agora, esse projeto criou um novo caminho. Se trata do White Hat, ou seja, o que era desenvolvido com crianças e adolescentes, agora vai ser com a terceira idade. Não, a gente quer aprimorar o nosso conhecimento de informática. Alguma coisa a gente já sabe, né? Através dos anos que a gente trabalha, que antes de me aposentar eu fazia, né? Mas, como eu disse, a gente nunca é tarde para aprender. Então, a gente vem aqui buscar conhecimento, né? As atividades vão acontecer uma vez por semana. Além de contar com o apoio do curso de Ciência da Computação, os alunos vão receber auxílio dos cursos de Psicologia e Pedagogia. A aula de hoje a gente vai ensinar como é que mexe no programa Scratch, que é o programa que está sendo desenvolvido na Escola de Hackers, e vai ensinar para eles os comandos, como é que funciona o programa em si. O projeto, além de ensinar a programação de computadores, a gente desenvolve a capacidade cognitiva, raciocínio lógico, trabalho em equipe. E assim, basta um clique para esses alunos conhecerem novos aprendizados que a tecnologia pode oferecer. Bom, essa é uma iniciativa nova. Geralmente as atividades que nós trabalhamos com tecnologia com a terceira idade são ligadas à utilização de redes sociais, à utilização da internet como um todo. E a gente quer explorar um pouco qual é o potencial da programação para o desenvolvimento dessas pessoas, né? Que tem algumas demandas muito específicas ligadas à memória, ao raciocínio lógico e outras coisas mais, né? Então a nossa ideia é trabalhar, é uma das únicas oficinas que a gente tem conhecimento no Brasil, que trabalha com programação de computadores com pessoas da terceira idade. E aqui no estúdio continuamos conversando com as nossas convidadas, doutora Berenice Maria Verli, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia aqui do estado, e com Priscila Lunardelli, conselheira estadual da Pessoa Idosa e coordenadora da Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, a gente falou no começo ali que ninguém quer morrer cedo, mas ninguém quer envelhecer também, né? Vocês acham que as pessoas estão tendo mais consciência disso? Porque nós temos uma sociedade que está ficando cada vez mais velha, né? Então, o número de idosos está cada vez maior e a gente não tem ainda uma sociedade que se adapte. A gente já está começando a pensar um pouco nisso? Veja, mais ou menos, porque é também uma sociedade de relações muito rápidas, de um tempo de atualização muito rápida, e que no Brasil, em especial, principalmente se a gente compara com países europeus ou com o Japão, ainda vive um caudal de boom demográfico. Então, a gente, apesar de ser uma sociedade que está envelhecendo e que em 2050 um de cada 3 gaúchos vai ser uma pessoa idosa, a gente tem ainda muito foco na questão da juventude. Mas é verdade que os gaúchos precisam começar a se preparar para envelhecer, porque a gente vive em média 79 anos, as mulheres gaúchas, e em média os homens quase 73, 72. Então, seria muito bom que a sociedade em geral tivesse um plano
né? Porque a gente está se encaminhando. Como eu disse, a gente tem um número grande de centenários, pessoas com 80 anos, pessoas com 90 anos. E eu acredito que é isso que vai transformar a sociedade. Isso é muito interessante, porque se a gente pensar a sociedade, ela se transformou muito em razão das construções que as pessoas que hoje estão idosas fizeram, né? Foram essas mulheres que romperam barreiras para mulheres como nós podermos ser independentes. Foram essas mulheres com 60 anos, 70 anos. Quando a gente é mais jovem e olha o mundo, nos parece que ele foi sempre assim. E elas agora também estão transformando o jeito de envelhecer. Sim. Aquele conceito da nona antiga, né? Eu que tenho descendência, que ficava numa cadeira, fazendo um crochê, ou não se sabe bem o que, é um conceito que está ultrapassado. Hoje as nossas pessoas idosas, na sua maioria, são pessoas independentes e autônomas. Um quarto da renda das famílias gaúchas provém das aposentadorias, elas sustentam as suas famílias, e elas estão aí, nas atividades, como a gente viu na informática, né? Aprendendo várias coisas, utilizando tecnologias. E isso é que vai revolucionar a sociedade para nós, que seremos as futuras pessoas idosas logo ali adiante. Exatamente. Doutora Berenice, é importante pensar, então, também numa qualidade de vida, né? Quanto à saúde mesmo, né? Pensar Exatamente. Que é um corpo também que está envelhecendo ali. Nós sempre comentamos até com os pacientes que estão muito felizes porque estão se aposentando, por exemplo, né? Lá com seus 60 e poucos anos. Digo, sim, só já planejou os próximos 30 anos, porque a gente tem uma ideia meio lua de mel, assim, da aposentadoria, né? Que passa, mas daí eu sempre brinco, aproveite porque essa lua de mel dura uns 2, 3 meses, porque depois são pessoas muito, muito ativas, muito saudáveis, muito ainda com uma condição de ser produtivas muito grande ainda, né? Sim. Então, elas realmente precisam se programar e pensar, não necessariamente em termos de trabalho, especificamente com salário, mas em outras atividades que elas possam fazer em termos de novos aprendizados ou trabalhos voluntários, que são umas coisas que nós precisamos incentivar muito aqui, né? Mas porque elas tenham uma ocupação e se sintam úteis e se sintam ainda importantes para a sociedade, para atividades que elas possam fazer pelos próximos 30 anos. Sim, né? que é bastante tempo, né? É muito tempo para a gente pensar que a metade que vai ficar fazendo crochê. Não dá, né? Eu brinco com isso. Só vai fazer crochê aos próximos 30 anos. Não dá, né? Chega lá um nervoso de pensar nisso. Aproveitar de outra maneira, né? E as pessoas envelhecem em classes sociais diferentes, né? De maneiras diferentes, com trajetórias de vidas diferentes. Também é importante pensar em políticas públicas, né? Para esses idosos. Sem nenhuma dúvida. O conceito mais atual nos diz isso, né, doutora Berenice? Que a velhice é, sobretudo, um resultado do que nos aconteceu durante a vida, Exatamente, né? A doutora Carla o que plantou, né? O que plantou. A doutora Carla Giacomin, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é médica geriatra, fez um estudo e constatou que as pessoas pobres, vulneráveis do ponto de vista econômico, do ponto de vista educacional, têm 7 vezes mais chance de ficar dependentes de cuidados ao fim da vida, do que aquelas pessoas que tiveram um melhor acesso à renda e uma melhor escolarização, um estímulo cognitivo e aprendizagens durante a vida. Isso nos diz da importância de a gente olhar para a trajetória de vida da nossa população e tentar equalizar oportunidades, né? Uma sociedade que é boa para envelhecer é boa para todos os públicos. Se a gente transforma a sociedade e ela é boa para sermos pessoas idosas, ela é boa para as crianças, ela é boa para as mulheres, as relações de poder daquela sociedade são democráticas. Então, quando a gente ruma uma sociedade, eu acho que a gente tem que se inspirar muito no modelo oriental, que foi as sociedades que primeiro envelheceram e nos trazem um legado de conhecimento, a gente transforma para melhor a vida de todos os segmentos populacionais. E a gente sabe, sem dúvida, que as políticas públicas são importantes, em especial acesso à renda, trabalho protegido, né? A questão previdenciária, quantas pessoas trabalharam a vida inteira e não têm proteção previdenciária, né, quando precisarem. Então, tudo isso são oportunidades que a gente vai construir. A gente não começa a atender o idoso quando ele faz 60 anos. Nada místico acontece no aniversário de 60, né? Agora é uma outra, assim. A gente começa a atender as pessoas desde que elas nascem, porque no outro dia o neném já está um pouco mais velho do que no primeiro dia. E assim vai ser a trajetória. Bom, dentro dessa questão financeira aí, convido vocês para assistirem com a gente uma matéria importante que mostra que o programa Minha Casa Minha Vida reserva 3% das unidades para os idosos. Além disso, unidades mais acessíveis também estão previstas. Neuzi sempre pagou aluguel. A casa própria só chegou em agosto deste ano. Aos 60 anos, ela foi contemplada no programa Minha Casa Minha Vida, no condomínio Jardim Belize, recém-inaugurado no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre. O Programa Federal de Moradia reserva 3% das habitações para idosos. Para mim, é o começo de uma nova etapa na minha vida. Porque a gente que já trabalhou muito e nunca conseguiu conquistar uma moradia.
E a gente se preparou bastante. Eu acho que para mim é um novo ciclo, né? Porto Alegre é a capital com maior proporção de idosos no Brasil e contempla mais apartamentos para idosos do que o mínimo previsto pelo Minha Casa Minha Vida. Notadamente, nós temos atendido 8% das unidades à medida que vão aparecendo. Não só o idoso titular, mas também o idoso enquanto integrante da família. Se existe um idoso que ele tem dificuldade de locomoção, nós vamos fazer uma classificação, uma pontuação na hora da distribuição e da entrega das unidades. Facilitar a locomoção é uma das prioridades do programa. Existem, inclusive, apartamentos adaptados para idosos que tenham necessidades especiais. No caso de Neuzi, por sua idade, ela teve prioridade para escolher morar no segundo andar, não precisando subir mais do que um lance de escada. Muito importante a gente ter o acesso com mais facilidade. Eu acho muito importante, porque o idoso ele tem que ter prioridade, sim, em várias coisas. E na moradia também. Aqui no estúdio nós seguimos então com as nossas convidadas. Priscila, isso é importante nessa questão aí da adaptação física dos espaços, porque os idosos estão ficando mais independentes, né? Muita gente fica sozinha nessa fase da vida, ou prefere até, né, morar no seu cantinho. E isso é importante, né? Pensar nessa independência. Sem dúvida, a ambiência é fundamental, né? Tanto a ambiência urbana quanto também a ambiência do domicílio, porque a gente observa, a doutora Berenice pode complementar, que, por exemplo, quedas, que são um fator importante na saúde do idoso, porque estão relacionadas à perda dessa independência Sim. e a uma maior necessidade de cuidado, tem uma grande chance de acontecer em casa, né? Então, várias medidas que podem ajudar as pessoas idosas a manter a sua independência por mais tempo. E esse é sempre o objetivo da política pública, em especial de saúde, que as pessoas vivam o maior número de anos possíveis, mas que sejam anos saudáveis. Sim, é isso, né, doutora Berenice? Exato, a gente sabe que em torno de 80% das quedas que acabam levando a cirurgias ou, né, por fraturas ou a perda da independência acontece no ambiente doméstico, né? Sim. Então, quanto mais esse ambiente estiver adaptado para as necessidades e principalmente que se evite acidentes que podem ser preveníveis, menor vai ser a morbidade, menor vão ser as consequências ruins que a gente vai precisar ajudar esse paciente a passar depois, né? A recuperação sempre mais difícil de ser feita do que a prevenção disso. Né? Só que as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Que é melhor prevenir do que remediar, esse ditado super antigo, mas às vezes as pessoas só se dão conta do que podiam ter feito depois de já ter acontecido o acidente. Sim. E muitas coisas são medidas absolutamente simples e baratas e factíveis que vão ter um impacto muito grande na prevenção de acidentes domésticos. Né? Uhum. E é importante, né, para finalizar, a gente pensar na questão da troca, né? A gente como família e como sociedade como um todo, né, tá ali para aquele idoso, né, pensando que a gente vai se tornar, né, um idoso daqui para frente. Tomara. Mas que essa troca é importante, né? Todos ganham, né, com essa convivência. Sim, como a Priscila falou, quando uma cidade o município, uma cidade, um estado estão adaptados para um paciente idoso e são mais confortáveis para um paciente idoso, eles são mais confortáveis para todo mundo, né? Sim. Para as crianças, para uma mãe com um carrinho de bebê, para uma pessoa com deficiência, para ela fica mais confortável, mais aconchegante, mais amigável para todas as idades. Então, quanto mais a gente pensar em tornar os nossos ambientes mais amigáveis para um paciente idoso, ele vai ser mais confortável para nós todos. Sim. Então, não é uma coisa só de pensar só naquele, é uma coisa de deixar mais confortável, mais amigável, mais, né, convivível para todos nós. Para o todo, né? Ok, doutora Berenice, Priscila, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Muito obrigada pelo convite.